Boa noite, eu sou Caroline Luna, nutricionista propagandista da empresa NutriAngels e em parceria com o Instituto Priomec, iremos falar sobre vitamina K2, um tema que está sendo bastante abordado nos consultórios e ganhando destaque nos congressos. Entretanto, muitos profissionais não sabem como utilizar essa vitamina. E dessa forma, nós convidamos 2 profissionais para falar do assunto. Inicialmente, Dr. Nami, médico, mestre e doutor em Ciências Sociais, Antropologia pela PUC de São Paulo, consultor em Nutrição Humana Aplicada, introdutor dos minerais aminoácidos quelatos no Brasil, pesquisador em Saúde Pública no controle de deficiências nutricionais, irá conduzir a aula, e em seguida a doutora Ana Carolina Remonde, bióloga pela Unesp, mestre e doutora pela Unifesp, e hoje atua como assessora científica na empresa Quilios Nutrition. Lembrando que vocês podem enviar perguntas a qualquer momento pelo chat que ficará disponível. E ao final da aula também nós teremos um tempo para responder essas perguntas. As questões que não forem respondidas hoje nós responderemos por e-mail. E convidamos vocês a aproveitarem o máximo dessa aula. E agora eu passo a palavra para o Dr. Nami. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite para participar dessa atividade. E nós vamos falar sobre uma das mais recentes descobertas na área de nutrição, que é a vitamina K2, e que é uma vitamina assim, que tem adquirido uma importância muito grande nos últimos 10 anos, ou 15 anos talvez, e tem sido tema de debates assim, em várias especialidades, principalmente relacionado com o metabolismo ósseo e na área cardiovascular. A vitamina K2 ela foi descoberta em 1939 por um pesquisador dinamarquês que, a propósito, trabalhava com colesterol. E quando ele privava os animais com os quais ele trabalhava de gordura, uma dieta sem colesterol, ele percebeu que depois de 2, 3 semanas, essas aves, na verdade, elas começavam a apresentar um quadro hemorrágico. E nesse tempo não se tinha ideia dessa vitamina. E ele buscou várias formas de controlar essa hemorragia, né, com vitamina C, com outras vitaminas, e sem nenhum sucesso. Depois de algum tempo ele conseguiu o controle dessa hemorragia com um extrato de alfafa, que se sabe hoje é rico em vitamina K. Isso foi nos anos 30, um outro grupo do Dr. Doise, lá nos Estados Unidos, começou a trabalhar também com a vitamina K, e os dois, finalmente, em 1943, ganharam o Prêmio Nobel relacionado com a descoberta da vitamina K. Essa função, o Dr. Doise, lá nos Estados Unidos, ele descobriu a estrutura da vitamina K. Mas a função dela, exatamente, a de carboxilação, que vocês vão ver com a doutora Ana, só foi descoberta depois, nos anos 70. Hoje se sabe que existe uma família muito grande de compostos que são considerados vitamina K. E os mais importantes para nós, do ponto de vista nutricional, é a vitamina K1, conhecida de todos, né, que é uma vitamina anti-hemorrágica, na verdade, e a vitamina K2, que são as menaquinonas, né? Tem uma diferença muito clara entre as duas, que a K1 está relacionada exclusivamente com a ativação de enzimas e proteínas relacionadas com a coagulação sanguínea, que é uma atividade intrahepática. E a vitamina K2, ela transcende o fígado para outros tecidos, como o baço, a placenta, o osso, os rins, e tem uma atividade de carboxilação de proteínas que são muito importantes, como a gente vai ver mais à frente, né? E uma outra diferença entre as duas é essa meia-vida que elas têm. No momento que você ingere a vitamina K1, que está presente nos vegetais verdes, ela dura no organismo, ela tem uma meia-vida de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas.
enquanto que a vitamina K2 permanece por dias, 2, 3 dias no organismo, sempre com atividade de carboxilação, o que é muito importante. Os alimentos que são mais ricos em vitamina K1 são os vegetais verdes, como falei. Existe uma média entre os alimentos assim da dieta ocidental que contém uma quantidade razoável de vitamina K1, portanto é muito difícil você ter no indivíduo que consome regularmente uma dieta convencional ter uma deficiência de vitamina K1. É raro você encontrar, né? A não ser em neonatos, onde você tem uma recomendação de uma administração de 1 miligrama de vitamina K1 para evitar quadros hemorrágicos, né? Mas depois disso, muito dificilmente você vai ter uma deficiência. Em relação à vitamina K2, por outro lado, poucas são as fontes que são ricas em vitamina K2. No Ocidente, nós temos os queijos franceses fermentados, né, de origem na fermentação, que tem uma quantidade de 30 a 40 microgramas de vitamina K2 cada 100 gramas, né, como vocês podem ver no gráfico. Entretanto, um alimento que chama a atenção em relação à quantidade de vitamina K2 é o natô. Volta no primeiro, que acho que é interessante. Que você tem uma quantidade de 900 a 1 miligrama de vitamina K2 por 100 gramas de produto, né? E o natô é um alimento quase que de consumo quase exclusivo no Japão, e que a primeira referência dele tem mais de quase 2.000 anos, né, do seu consumo. E pelo menos há 1.000 anos se sabe que se consome isso no Japão, e ele tem características muito interessantes, né? Vou passar o próximo. Que é esse aspecto que, assim, para o hábito ocidental, é um pouco gera uma certa aversão, porque ele é um alimento gosmento e que tem um sabor muito particular, né? E no Japão, normalmente se consome 30, 40, 50 gramas desse natô, que é a soja fermentada com Bacillus subtilis, né? Num processo que é milenar. Se consome praticamente todos os dias, ou 3, 4 vezes por semana, no café da manhã. Porque além de ser riquíssimo em vitamina K2, ele tem o PQQ, que é uma substância hoje conhecida como um estimulante, né? Por isso é utilizado no café da manhã. E o natô, ele tem essa característica que causa uma aversão no Ocidente, mas ele é muito apreciado no Japão, principalmente na parte oriental do Japão. Essa parte oriental inclui, por exemplo, a cidade de Tóquio, né? Então, um estudo muito interessante, onde se comparou o consumo de natô em Tóquio, em Hiroshima, que é o outro lado do Japão, que é na área oeste, e um grupo em Londres, se constatou que as pessoas que consomem o natô predominantemente em Tóquio, elas têm menos fraturas de colo de fêmur em relação às pessoas que consomem em Hiroshima. Isso é interessante porque eles têm os mesmos hábitos de vida, né? Um fator que seria decisivo para comparar uma prevalência de fratura de colo de fêmur no Japão e no Ocidente seria, por exemplo, a geometria do osso, né? São geometrias diferentes. Mas dentro do próprio Japão, uma cidade que consome natô e uma cidade que não consome, a geometria do osso é a mesma, os hábitos de vida são os mesmos. Então, o único diferencial que se encontrou nesse estudo foi realmente o consumo muito maior de natô nessa região oriental
japonesa, né, que inclui a cidade de Tóquio. Tem outras cidades como Hokkaido e tudo mais que também consomem muito natto e tem essa mesma característica. Um outro dado interessante é que as pessoas que saem dessas regiões onde há um alto consumo de natto e vão para uma outra cidade onde não se consome, ou vêm para o Ocidente, vêm para a Europa, Estados Unidos, eles que não tinham um problema de densidade óssea ou fraturas ou osteoporose nessa região onde se consome o natto, quando elas migram para outra região, elas passam a apresentar os mesmos problemas que nós ocidentais apresentamos, né? Então, isso revela assim, uma grande importância da vitamina K2, que nós hoje, ela já foi isolada, já é sintetizada, né? E pode ser consumida como suplemento, como nós estamos trabalhando agora. É importante a gente situar vocês em relação à questão das doses. Antes de a gente falar de aprofundar mais na bioquímica, né, da vitamina K2, das menaquinonas, em relação às doses e aquilo que é preconizado pelo IDR, né, brasileiro, pelo RDA americano, pelas DRIs americanas, né? A propósito, o estudo que eu estou trazendo para vocês agora, que fala da teoria da triagem, foi feita com a vitamina K. Por isso é importante a gente aprender algo sobre ele. Essa teoria da triagem diz o seguinte, que é uma teoria do Bruce Ames, que é um bioquímico muito famoso nos Estados Unidos, né? E foi publicada essa teoria da triagem no American Journal of Clinical Nutrition, que é uma das mais respeitadas revistas de nutrição, como vocês conhecem. E essa teoria da triagem diz o seguinte, que o organismo privilegia aquela vitamina, mineral, qualquer nutriente, quando ela está relacionada com algum sistema vital, algum sistema crítico para a manutenção da vida do indivíduo. Então, no caso da vitamina K, que foi o que o Bruce Ames testou, está relacionado com a coagulação sanguínea. Então, ele percebeu que aqueles ratos tratados com dietas deficientes de vitamina K morriam com hemorragia. O grupo tratado com quantidades limítrofes de vitamina K não morriam de hemorragia, mas morriam de doenças degenerativas. E por que eles morriam de doenças degenerativas? Porque a vitamina K é capaz de carboxilar mais de 14 proteínas, que têm várias funções no organismo. Aquelas relacionadas com a coagulação sanguínea são apenas 5 ou 6 proteínas. Então, quando você dá a quantidade que é preconizada, por exemplo, pelo IDR, de 65 microgramas de vitamina K, você está satisfazendo aquele sistema metabólico relativo à coagulação, ou seja, as pessoas não morrerão por um quadro hemorrágico, por deficiência de vitamina K1, apenas isso. E as outras proteínas que seriam ativadas, né, pela carboxilação provocada pela vitamina K, elas simplesmente deixam de ser ativadas, né? Então, doenças degenerativas, como aconteceu naquele grupo de ratos que tomou a quantidade limítrofe de vitamina K, elas morrem de doenças degenerativas, de quadros inflamatórios crônicos, né? Que é exatamente a situação que nós vivemos no mundo de hoje, né? A gente insiste em tomar as vitaminas, os minerais, os nutrientes naquela dose que é preconizada pelo IDR, que é aquela suficiente para que a pessoa não morra pela deficiência. Ou, no caso da vitamina C, por exemplo, como vocês sabem, que tem um IDR de 45 miligramas por dia, esses 45 miligramas apenas garantem que as pessoas não sofram de escorbuto, né? Mas assim, a vitamina C tem uma série de outras atividades, antioxidantes e tudo mais, que as 45 miligramas não são capazes de suprir. Então, a ideia da teoria da triagem diz o seguinte, que nós temos que ingerir mais do que aquilo que é crítico para a sobrevivência e que permite a manutenção da saúde a longo prazo. Tá? O próximo, por favor. Agora entra
gostaria que a Ana comentasse um pouco sobre a importância da vitamina K. Bom, boa noite então a todos. Obrigada, Nutriangels, pelo convite. E como o Dr. Nami já mencionou, né, a família das vitaminas K hoje são duas de importância nutricional, né, vitamina K1 e vitamina K2. Mas será que faz diferença, né, eu prescrever vitamina K1 ou vitamina K2 para o meu paciente? É importante eu entender essa diferença? E aí tem um estudo clássico, né, que foi avaliar então a diferença da vitamina K1 e da vitamina K2. Então os indivíduos eles foram indivíduos saudáveis, né? Eles ingeriram uma mistura de vitamina K1 e vitamina K2 e depois de um determinado tempo, horas sucessivas, eles foram avaliados quanto aos níveis séricos dessas vitaminas. E como a gente pode observar aqui no gráfico, então, aproximadamente 6 horas após a ingestão, as duas vitaminas tiveram um pico, né, no nível sérico, tanto a K1 quanto a K2 e a MK7, e seguido desse pico, uma queda brusca, né, que caracterizou aí ou a absorção pelo tecido, ou então uma distribuição para outros tecidos. E aí, quando a gente compara as duas vitaminas, fica claro que a vitamina K2 teve um pico, né, sérico muito maior que a vitamina K1 com 6 horas após a ingestão. E esse maior nível sérico foi mantido aí ao longo do tempo. A gente vê que a vitamina K1 quase que retornou para o nível basal e a vitamina K2 permaneceu ali constante por um determinado tempo, aí no caso até 24 horas. A gente sabe que o nível sérico da vitamina K2 ele pode se manter estável, relativamente alto, até aproximadamente 3 dias, né? Então entra naquilo que o Dr. Nami comentou, né? A meia-vida dessas vitaminas, a diferença entre elas, tá? Um outro dado importante quando a gente pensa em vitamina K1 versus vitamina K2 é pensar no acúmulo, então, durante a ingestão, né? Então, aqui de novo, nesse gráfico, indivíduos sadios, eles ingeriram vitamina K1 ou vitamina K2 por 6 semanas, e aí foi avaliado, né, os níveis séricos dessas vitaminas em diferentes dias, aí até 45 dias. E o que a gente pode observar é que o acúmulo de vitamina K2, no caso MK7 aí no gráfico, ele foi de 7 a 8 vezes maior, né? Então isso significa que se você ingerisse mais ou menos 25 microgramas de MK7, seria até mais efetivo do que você ingerir 100 microgramas de vitamina K1. Então mostrando a superioridade da vitamina K2 nesse cenário. Eu gostaria de fazer uma observação, que esse acúmulo, né, como é uma vitamina lipossolúvel, existe um mito, né, da toxicidade das vitaminas lipossolúveis, né? Eu acho que apenas talvez a vitamina A tenha ainda resistido nessa categoria, mas esse acúmulo, na verdade, é um acúmulo benéfico, inclusive porque dentro das DRIs americanas, né, que são os níveis mínimos e máximos e o ideal de consumo de vitaminas e minerais por dia nos Estados Unidos, a vitamina K ela não tem aquilo que se chama de upper level, ou seja, não há um teto para o consumo de vitamina K. Você pode consumir doses indefinidamente altas que elas continuam seguras, né? Ela é absolutamente não tóxica. Então, quando a gente fala em acúmulo, é no sentido positivo, né? É como se a gente tivesse uma reserva para alguns dias da vitamina K, da vitamina K2, e não no sentido que poderia sugerir qualquer tipo de toxicidade. Bom, e aí então nós apresentamos, né, as vitaminas K, falamos da importância da vitamina K2, mas qual que é o papel da vitamina K2, né? A vitamina K2 ela tem um papel extremamente importante no que a gente chama de paradoxo do cálcio. Isso porque quando o cálcio escapa dos ossos, ele vai se acumular nas artérias, né? De fato, quando a gente pensa na composição mineral do osso, os cristais de hidroxiapatita, eles têm afinidade para se ligar em 2 lugares. Um é no osso, onde ele realmente deveria estar, e o outro é na artéria. Então, se ele não está no osso, ele está acumulando na artéria, formando placas, né, de cálcio, que leva a um quadro de doença cardiovascular, enfim, como a gente vai ver.
E é aí que entra, então, a vitamina K2. É levar o cálcio onde ele deve estar. Né? Então, de uma forma aí, bem sucinta, a vitamina K2 direciona o cálcio para os ossos e evita que ele se acumule nas artérias. E como que a vitamina K2 age, então, né? Como que seria esse papel de atuar no paradoxo do cálcio, então? Bom, aqui a gente tem o ciclo da vitamina K. Claro que o nosso intuito aqui hoje não é ficar discutindo o ciclo, né? Vamos passar sucintamente, mas eu preciso apresentá-lo para vocês, porque durante o ciclo da vitamina K, então no momento que a vitamina K ela sofre, né, uma reação de oxidação, a enzima carboxilase, então ela vai carboxilar as proteínas que são dependentes de vitamina K, né? Então a gente tem aí o ácido glutâmico, ele sofre um processo de carboxilação e é convertido então a ácido gama-carboxiglutâmico e ativa então essas proteínas, né? Duas proteínas são extremamente essenciais e dependem da ativação da vitamina K2, que é a osteocalcina, né, extremamente importante para a saúde óssea, e a MGP, que é importante no cenário cardiovascular. Só um comentário, claro. Que tanto a osteocalcina quanto a MGP, a osteocalcina atuando no osso e a MGP nos vasos, no momento que ela é carboxilada pela vitamina K, esse resíduo de ácido glutâmico, esse carboxilado, resíduo de ácido glutâmico carboxilado, ele passa a ter uma altíssima afinidade pelo cálcio. Por isso que ele tem esse papel importante, tanto na calcificação do osso, como na prevenção da calcificação da rede vascular. Uhum. Só para completar aqui, o papel da K2 em ativar a osteocalcina, né? Quando que eu vou ver esses efeitos ali nos exames, no meu paciente, no acompanhamento? No caso da saúde óssea, os estudos têm mostrado que é um resultado talvez a mais longo prazo, né? Após 2 anos de suplementação. Agora, no caso da saúde cardiovascular, o que a gente tem observado é que apenas 8 semanas de suplementação com K2 já traz benefícios para a saúde cardiovascular, como a gente vai ver nos próximos slides, tá? Mais um comentário que eu acho que é adequado, é que, ao contrário do que se esperava na área cardiovascular, nós temos hoje um recurso que permite não só prevenir, porque toda ação cardiológica, com exceção da cirúrgica, toda ação clínica na cardiologia, ela é no sentido de prevenir. Então você tem as drogas que diminuem o metabolismo do colesterol, ou as dietas e tudo mais, mas sempre no sentido preventivo. Então aparece agora, né, que isso foi até uma surpresa, inclusive para os pesquisadores, como a Ana vai demonstrar mais à frente, uma vitamina, quer dizer, ou seja, um nutriente que é capaz de reverter quadros de calcificação vascular. Permitindo uma maior flexibilidade das artérias. Então, isso é inédito, por isso que a vitamina K2 toma um corpo tão grande na especialidade cardiovascular hoje, nos congressos do mundo inteiro. Bom, então vamos falar um pouquinho do papel da vitamina K2 nesses 2 cenários. Então, começando com o cenário da saúde óssea, eu vou pedir para vocês aumentarem o slide, porque esse esquema é bem importante. Bom, então assim, a vitamina K2, ela tem um papel primordial na saúde óssea, porque ela age junto com a vitamina D e o cálcio, de modo a promover a saúde óssea, né? Então, tão quão importante é suplementar com vitamina D e cálcio, é importante também suplementar com vitamina K2. Isso porque a vitamina D, ela vai estimular a produção de osteocalcina, que é a proteína responsável por fixar o cálcio no osso, tá? No entanto, essa produção, né, a osteocalcina produzida, ela está inativa, ela precisa sofrer um processo de carboxilação, como nós já vimos, dependentes de vitamina K2, né, para que ela se torne ativa, então, e desempenhe o seu papel de fixar o cálcio no osso. Então, de novo, não adianta suplementar só com cálcio e vitamina D se você não suplementar com vitamina K2 para fechar, então, né, a sinergia desses micronutrientes atuando em pró da saúde óssea. O outro cenário importante da vitamina K2 que a gente vai detalhar agora é na saúde cardiovascular, né? Então, na musculatura ali
da artéria, a gente tem expressão de uma proteína MGP. A MGP, quando ela está inativa, ou seja, não carboxilada, ou ainda na deficiência de vitamina K2, o que acontece? Os cristais de cálcio, como a gente pode ver nessa imagem abaixo do lado esquerdo, eles vão se ligar na proteína MGP, formando placas de cálcio, né? Isso tem uma característica progressiva, cada vez mais cálcio vai se ligando, isso vai formando uma placa, levando para um quadro de calcificação vascular. No momento em que o indivíduo ingere a vitamina K2, a MGP, então, sofre o processo de carboxilação ou ainda se torna ativa, então, os cristais de cálcio eles não conseguem mais aderir à MGP. E aí o cálcio, então, consegue circular normalmente pelo fluxo sanguíneo e os vasos são saudáveis, então, porque eu não tenho a formação da placa ali, da calcificação observada no quadro anterior, tá? Então, é aí que entra o papel da vitamina K2. Para a gente ter uma ideia como que isso, né, chega no exame, no paciente, então aqui eu tenho um gráfico à esquerda mostrando a aorta saudável, a gente pode ver uma imagem, né, então sem nenhum sinal de calcificação arterial, mostrando aí que nesse caso, olha o nível de vitamina K2, né, por ter sido muito maior do que o da direita, que é um quadro já de calcificação, tá, mostrando baixo nível de vitamina K2. E, de uma forma também geral, aqui a gente tem uma coloração imunohistoquímica mostrando no quadro da esquerda, em vermelho, a MGP inativa, né? E quase que sobreposto à direita, a gente pode ver o processo de calcificação arterial. Então, novamente, MGP inativa, não carboxilada, está associada com calcificação arterial. Bom, mas e aí, né? Como que eu faço o diagnóstico da deficiência de vitamina K2 no meu paciente? Como saber se ele é deficiente ou não em vitamina K2? Não tem como quantificar a vitamina K2, o status de vitamina K2 no meu paciente, mas eu consigo inferir. De que forma? Vendo os níveis de osteocalcina não carboxilada, inativa e ativa, e os níveis de MGP inativo ou ativo. Seria ótimo. O problema é que, infelizmente, esses exames eles não são oferecidos pelos laboratórios de rotina, né? De fato, existe uma quantificação de osteocalcina, mas a quantificação que eu faço é da osteocalcina total. Eu não consigo separar o que está ativo do que está inativo. Então, não tem como eu estimar ou predizer se o meu paciente está deficiente em vitamina K2 ou não. Tem um detalhe, Ana, que o oferecimento por parte de alguns laboratórios de uma dosagem de vitamina K. Uhum. E essa dosagem de vitamina K, ela é praticamente inútil, no sentido de que você não tendo quanto você tem de osteocalcina ou MGP, carboxilado ou não, você não sabe quanto dessa vitamina K está atendendo as necessidades do paciente. Então você pode ter uma dose alta em relação a uma média populacional de vitamina K e ainda não ser suficiente para aquele indivíduo. Ele pode ter uma quantidade grande de osteocalcina não carboxilada, o que significaria que para ele essa vitamina K é baixa. Então, é um exame que não tem uma utilidade prática, né? E também porque a vitamina K sofre com o ciclo circadiano uma variação que é nas 24 horas, né? Então, você pode medir de dia ter um valor, à noite outro, de manhã e à tarde, né? Então, a solução seria nós termos uma medida de osteocalcina carboxilada ou não carboxilada, né? Isso nos permitiria estimar quanto que você teria também de MGP carboxilado ou não. Isso não deve demorar, talvez 1, 2 ou 3 anos, esse exame vai estar disponível e nós vamos ter o prazer de comunicar para vocês. No momento, a ideia é a seguinte, que existe uma prevalência por todos os exames que foram já realizados nas universidades que têm esse equipamento e esse teste, né, para dosar a osteocalcina carboxilada, uma prevalência assim de mais de 90%, 97% de deficiência de vitamina K2. E como ela não tem um upper level, ou seja, você pode usar de uma forma preventiva até
mesmo não sabendo exatamente qual seria a necessidade, e dada a prevalência de deficiência, a sugestão é que a gente faça a utilização nessas áreas críticas específicas, que é da densidade mineral óssea, da osteoporose e indivíduos com o risco cardíaco ou, como a gente vai falar mais para frente, processos inflamatórios crônicos. Bom, então, completando, realmente, né, 97% da população ocidental é deficiente em vitamina K2, então, eu diria que 99% dos pacientes que chegam ao consultório, eles estão aptos a serem suplementados com vitamina K2, tá? E aí, para a gente finalizar, então, antes da gente mostrar, né, um pouco da prática clínica, a deficiência da vitamina K2, então, está associado a intercorrências na saúde óssea, né? Aumenta o risco para doenças cardiovasculares e ainda tem outras patologias associadas à idade, como a gente vai ver nos próximos slides. Bom, nós apresentamos... Falar um pouquinho da dose antes, que é importante, né? A dose ideal. O Dr. Nami já comentou que hoje a IDR atual, né, na Anvisa é de 65 microgramas para a vitamina K2. E aí tem um estudo muito bacana que avaliou por 12 semanas aí os indivíduos sendo suplementados com diferentes doses de K2, né? E o que a gente pode observar aí no gráfico é que quando comparado com o placebo, uma dose de 45 microgramas já foi suficiente para mostrar um resultado. Então, aí no caso, o resultado observado foi aumentar o nível de osteocalcina ativa, né? A gente está vendo aí o gráfico, a diminuição da osteocalcina inativa, tá? Então, 45 microgramas já é possível observar os efeitos benéficos da vitamina K2, mas que os estudos têm demonstrado é que a dose talvez ótima seria de 180 microgramas de vitamina K2. E aí eu abro um parênteses, porque se vocês estão acompanhando aí a legislação da Anvisa, que está em análise, né, para suplementos alimentares, segundo a nova proposta, então a IDR de vitamina K2 vai subir para 180 microgramas para indivíduos adultos. Então, aí compatível com o que os estudos clínicos têm demonstrado, tá? Bom, e aí nós mostramos então as bases moleculares, né, os achados in vitro sobre a vitamina K2, mas como que isso chega para o paciente, né? Como que eu levo isso para o meu consultório? Então, assim, ao longo dos últimos anos têm sido publicados vários artigos em relação à vitamina K2, vários clinical trials, né? Eu selecionei aqui os mais importantes para mostrar para vocês, aqueles mais clássicos ou robustos, e vamos começar então com os estudos de saúde óssea. Esse é um estudo clássico, muito robusto, um estudo duplo cego, né, controlado por placebo, ou seja, nem o investigador, nem o participante sabia o que ele estava ingerindo. Esse dado só foi aberto ao final do estudo, então não tem como ter nenhuma análise enviesada, né? E esse estudo ele foi realizado com 244 mulheres pós-menopausa, né? Esse é um período crítico, a gente sabe, para a mulher em termos de saúde óssea, né? Um período marcado por uma perda de densidade mineral óssea. Nesse estudo, então, essas 244 mulheres foram separadas em 2 grupos. Um grupo recebeu placebo e um grupo recebeu 180 microgramas de MK7, no caso vitamina K2, né, sob a forma de MK7 por dia durante 3 anos. E aí, a cada ano, elas voltavam ao centro de pesquisa para fazerem todas as análises sanguíneas e análises de saúde óssea. E aí o que a gente observa é que já no primeiro ano foi possível observar o papel da vitamina K2 em aumentar os níveis de osteocalcina ativa, né? Então, mostrando que a vitamina K2 cumpriu o seu papel naquilo que é proposto, aumentou os níveis de osteocalcina ativa, e essas mulheres, elas não eram mais deficientes em vitamina K2, tá? Como a gente pode ver em relação ao basal ali. E isso refletiu na saúde óssea delas, né? Então, aqui a gente tem os 4 gráficos mostrando o conteúdo mineral ósseo à esquerda e a densidade mineral óssea, tanto de colo de fêmur quanto de espinha lombar. E o que a gente pode observar é que, quando comparado ao grupo placebo, o grupo que foi suplementado apresentou uma menor perda, tanto de densidade mineral óssea quanto de conteúdo mineral ósseo. Então, mostrando que realmente a vitamina K2 trouxe benefícios para a saúde óssea dessas mulheres. Elas foram avaliadas também em relação à
força óssea, né? Então, 2 testes realizados, o teste de resistência à compressão e de resistência a impacto, e novamente, o grupo suplementado apresentou resultados muito mais satisfatórios do que aqueles do grupo placebo, tá? Tanto para o teste de compressão quanto o teste de resistência. Então, mostrando que aí, ao longo dos 2, 3 anos de suplementação, a saúde óssea foi favorecida. Um outro estudo que eu separei para vocês é uma população diferente, né? População infantil, para mostrar que a vitamina K2 também cumpre o seu papel nessa população, tá? A gente sabe que crianças, principalmente na fase de puberdade, elas tendem a apresentar um nível de osteocalcina inativa maior do que os adultos até, porque esse é um período crítico para a criança em um processo metabólico ósseo, tá? E aí, nesse estudo, então, eles trabalharam com 55 crianças pré-puberdade, né, para tirar qualquer viés que pudesse aparecer decorrente do metabolismo esperado na fase da puberdade. Elas foram suplementadas com 45 microgramas, uma dose mais baixa do que o estudo anterior. E aí, o final de 8 semanas, o que foi observado, né? Que os níveis de osteocalcina ativa aumentaram, então mostrando que a vitamina K2 também cumpriu o seu papel na saúde óssea para essa população infantil, tá? Bom, os outros estudos em relação à saúde cardiovascular, né? O primeiro deles é um estudo muito interessante, o estudo Rotterdam. Rotterdam é uma cidade holandesa, né? E eles têm um estudo de base populacional muito robusto. Então, essa população é uma coorte aí de mais de 5.000 indivíduos, eles são seguidos desde 1990, e nessa análise para a vitamina K2, eles avaliaram 4.800 indivíduos, mais de 4.800 indivíduos, que eram saudáveis, né, idosos, e aí fizeram uma análise em relação à ingestão de vitamina K2. E o que a gente pode observar aí no gráfico é que aqueles indivíduos que ingeriam uma quantidade maior que 32 microgramas de vitamina K2 por dia, eles apresentavam diminuição de calcificação arterial, diminuição da morte por doenças cardiovasculares e diminuição da mortalidade geral por outras causas. Então, mostrando essa relação realmente. Isso com base em questionários, tá? Para saber o nível de ingestão de vitamina K2. Agora, um outro estudo com vitamina K2 que avaliou aí o papel da suplementação da vitamina K2, é um estudo de 2015 que utilizou aquela mesma população do estudo de saúde óssea, 244 mulheres pós-menopausa. Então, essas mulheres, além da saúde óssea, foram avaliadas quanto à saúde cardiovascular, e o que foi observado? Ao final de 3 anos, elas apresentaram aí, como a gente pode ver em azul no gráfico, uma redução significativa da rigidez arterial, tá? E o que é mais interessante, as mulheres que já tinham uma rigidez arterial considerável no início do estudo, elas apresentaram um efeito, responderam melhor à vitamina K2. Então, aquilo que o Dr. Nami já mencionou, né? Mesmo com o quadro instalado, a vitamina K2 apresenta o seu papel benéfico. Aí no caso, a maior parte das mulheres pesquisadas tinha uma pressão arterial normal, né? Uhum. Quer dizer, você vê que esse normal, ele é relativo, porque estava se constituindo já um grau de calcificação da rede vascular e que certamente se precipitaria numa hipertensão ou num quadro mais crítico na área cardiovascular dessas mulheres, né? Quer dizer, o fato de elas serem aparentemente normais e mesmo assim ter a sua fluidez e a sua rigidez arterial, a sua rigidez arterial diminuída, é um sinal bastante importante em relação à necessidade que a população em geral tem de vitamina K2, que está abaixo daquilo que seria desejável, né? Ótimo. E aí, para a gente finalizar essa parte da saúde cardiovascular, né? Bom, e aí, o meu paciente chegou no meu consultório, ele já tem um quadro instalado, né, de calcificação arterial. Qual o prognóstico, né? O que a vitamina K2 pode oferecer em termos de prognóstico para esse paciente, né? Então, o que a gente sabe é que nesse estudo aqui, realizado somente com pacientes que já tinham um quadro instalado, é que quanto maior o nível de MGP inativa
não carboxilada, ou seja, na ausência de vitamina K2, maior a mortalidade, né? Menor a sobrevida desses pacientes. Então, mostrando que a vitamina K2 ela tem um papel extremamente importante no prognóstico desses pacientes, tá? Uma vez que ela tende a diminuir os níveis de MGP inativa. Uma pergunta frequente nos congressos de cardiologia em relação à vitamina K2 é o que acontece com a placa calcificada quando você toma a vitamina K2. E a resposta para isso é uma maior flexibilização da placa, quer dizer, quanto mais rígida for a placa, maior o risco dela ter, assim, um evento, seja por estresse ou por qualquer outro tipo, por exercício físico, essa placa se romper. Com a vitamina K2, essa flexibilização da placa permite uma resistência maior dessa placa à ruptura. Bom, e para finalizar, então, essa questão da importância clínica da K2, né, o que os estudos têm mostrado, o papel da K2 em controlar os quadros, então, de inflamação, né? E aí nós temos 2 estudos aqui, os 2 conduzidos com uma população com artrite reumatoide, né, que é uma população que a gente sabe que o processo inflamatório é crônico, tá? E aí, nesse estudo, então, 158 pacientes, de novo, um estudo duplo cego, controlado por placebo, e o grupo suplementado recebeu 45 miligramas de vitamina K2 sob a forma de MK4, tá? Por 3 meses. E foi possível observar que após 3 meses, os sintomas, né, o quadro de artrite reumatoide apresentou uma certa melhora. Isso porque o score utilizado da doença, né, para avaliar a doença, ele apresentou diminuição no grupo suplementado. Esse grupo suplementado apresentou diminuição nos níveis de proteína C reativa e também de metaloproteinase 3, que é uma proteína que está associada com degradação de colágeno. Então, mostrando o papel da vitamina K2 nesse quadro de redução de inflamação. Um outro estudo de 2015, um pouco mais recente, também com pacientes com artrite reumatoide, também observou uma resposta positiva. Mas olha só que interessante, esse grupo, nesse estudo, o grupo foi tratado com 100 microgramas por dia de vitamina K2 sob a forma de MK7. O estudo anterior foram 45 miligramas de MK4. Então, se vocês lembrarem lá do comecinho da aula, nos primeiros slides, né, exemplo das menaquinonas, nós temos as de cadeia curta, por exemplo, a MK4, e as de cadeia longa, por exemplo, a MK7. E as de cadeia longa, né, o papel delas tem sido demonstrado ser superior do que as de cadeia curta. Então, olha só, com uma menaquinona de cadeia curta, uma vitamina K2 de cadeia curta, eu precisei de 45 miligramas. Aqui, com uma cadeia longa, MK7, eu precisei de 100 microgramas, tá? Mas os resultados alcançados foram os mesmos, né? Então, aqui, a análise de velocidade de sedimentação de hemácia, que é uma medida que o clínico utiliza para avaliar a resposta da doença, apresentou uma diminuição significativa e, de novo, o score de atividade da doença também apresentou uma diminuição. Então, isso indica que a vitamina K2 pode ser, né, utilizada como uma terapia aí, em conjunto para os quadros de inflamação crônica, como, por exemplo, a artrite reumatoide. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, a NutriAngels mais uma vez pelo convite, e agora acho que estamos... Assim, ficamos disponíveis para as eventuais perguntas. Obrigada, doutor Nami, doutora Ana. Espero que vocês de casa tenham gostado e aproveitado a aula. Foi muito interessante. E antes de nós iniciarmos as perguntas que nós recebemos, a indicação de suplemento de vitamina K2 é o K2+, da NutriAngels. O grande diferencial do produto é justamente a fonte de vitamina K2, que está presente no produto, o Menaqil7, que foi citado na aula pela doutora Ana. E, inclusive, o Menaqil7 é a única fonte de vitamina K2 na forma
de menaquinona 7, que tem como comprovação científica. Entretanto, o K2+, da NutriAngels, ele não é encontrado em qualquer rede de farmácia. Pode ser adquirido pelo site www.nutriangels.com.br, com entrega para todo o Brasil. E na região do Nordeste, nós temos um representante, Roberto Leandro, tem o contato dele aí no slide. E para quem for da cidade de São Paulo, temos os seguintes pontos físicos, pontos de venda físico, como também consta no slide para vocês. E agora nós reunimos as perguntas que foram enviadas. E eu vou perguntar, a primeira pergunta é: a suplementação de vitamina K2 tem alguma contraindicação? Olha, a única contraindicação para a utilização da vitamina K2 é no uso de medicamentos anticoagulantes como a varfarina. É um medicamento que é utilizado em casos muito específicos, né? Pós-cirurgia, para evitar trombose e tudo mais. E nessa situação, a K2 deve ser evitada. Ou deve ser controlada pelo clínico. Né? Não é uma utilização que se faz de forma aleatória. Com exceção da utilização de anticoagulantes orais, não existe qualquer outra contraindicação para a vitamina K2. Eu sei que foi citado durante a aula, mas uma pergunta que nós recebemos bastante foi a questão de como saber que o meu paciente precisa de vitamina K2 e se tem algum exame para detectar essa deficiência. Olha, nós temos uma expectativa que nos próximos anos a gente tenha a medição da osteocalcina carboxilada, né? Isso seria um indicativo de quanto o indivíduo necessita de vitamina K2 e como vai o tratamento. Quer dizer, depois de algum tempo de suplementação, nós poderíamos verificar se essa osteocalcina já foi carboxilada o suficiente. Isso vai demorar ainda alguns anos para que seja comercialmente disponível, né? E no momento nós contamos apenas com os dados de prevalência de deficiência de vitamina K2, que é da ordem de 97%, né? Que como a doutora Ana apresentou, e a absoluta ausência de efeitos colaterais, ou aquele que é chamado de upper level, que é o teto de administração recomendado, que a vitamina K não tem, ou seja, ela não tem nem efeitos colaterais e ela não tem um teto de administração. Então, portanto, assim, nos quadros em que nós encontramos ou risco cardíaco, doença cardiovascular, risco de osteoporose ou diminuição de densidade óssea ou processo inflamatório crônico, a vitamina K2 ela é imediatamente recomendada, independentemente de você ter um exame que faça a aferição da sua necessidade no momento. Só para complementar, o FDA está em processo, né, de análise aí de um exame para quantificar a MGP inativo, né, que seria uma outra forma de inferir o status de vitamina K2. Mas, assim, não tem muita previsão de quando isso vai estar disponível comercialmente, seja nos Estados Unidos, né, e nem aqui no Brasil. Mas já tem uma proposta em análise pelo FDA. Uma outra pergunta que nós recebemos é que é percebido que a vitamina K2 ela tem diferentes doses de recomendação. Qual o critério que devemos utilizar para recomendar a dose? Olha, como a doutora Ana comentou, nós temos hoje uma dose recomendada pelo IDR, pela Anvisa, né, como uma medida ideal de administração de ingestão diária, né, de vitamina K2, ou da vitamina K em geral, que é de 65 microgramas. Mas, pelos estudos, a própria Anvisa já propõe que isso deve ser alterado esse ano para 180 microgramas, que eu acho que dentro da nossa perspectiva clínica é a dose mais indicada, 180 microgramas ou mais, dependendo da gravidade do quadro, da extensão dessa possibilidade de deficiência atuando em várias partes do organismo, como nos quadros inflamatórios ou na doença cardíaca ou na osteoporose, né? Então, a minha sugestão é de 180 microgramas como base, né? E daí para mais da vitamina K2 por dia.
A suplementação de vitamina K2, ela pode reverter o quadro de calcificação arterial e também prevenir? Olha, os dados que a gente tem, inclusive esses últimos estudos que a doutora Ana mostrou, indicam que mesmo em pessoas normais que não sofrem de hipertensão arterial ou tem qualquer indício de calcificação, há um aumento da flexibilização dos vasos. E tudo que o sistema vascular quer é ser mais flexível, né? Então, existe uma possibilidade não só de prevenção, como de reversão. Assim como nas placas, né? Como essa é uma discussão presente em todos os congressos de cardiologia, essa flexibilização da placa calcificada, né, pela vitamina K2 é algo desejável também. Perfeito. A vitamina K2, ela pode ser manipulada? Ana? Pode ir. Olha, essa é uma preocupação. Todo produto manipulado, ele tem a suspeita da fonte, né? Quer dizer, existem várias vitaminas K, chamadas de K2, presentes no mercado, algumas chinesas, muito baratas, que têm a vantagem de ser barata, mas tem o problema, o defeito de serem extremamente impuras e às vezes não funcionais. Né? Então, qual vitamina K está sendo utilizada, né? numa farmácia de manipulação? Nós não temos a menor ideia. Então, assim, por isso que quando um produto que, em princípio, ele é apenas manipulado e passa a ter um produto comercializado com nome, sobrenome, já em cápsulas ou com uma marca registrada e tudo mais, naturalmente as nutricionistas e os médicos migram para esse produto que você tem a origem certa, né? Então, no caso, o produto sim pode ser manipulado, só que ele dificilmente teria alguma garantia de origem. Perfeito. Obrigada, doutor Nami, mais uma vez, doutora Ana. Para quem ficou com alguma dúvida, pode encaminhar um e-mail para falecom@nutriangels.com.br. Muito obrigada pela sua companhia.